e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, a glória minha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, a glória minha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Já declaramos o propósito que nos trouxe aqui. Engrandecer o nome do Senhor, dar-lhe louvor, reconhecer que Ele é grande e que a sua palavra é poderosa. É por isso que a vamos ler neste momento. E vamos nos lembrar de quem nos criou. É assim que começa o capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador. E ao ler com atenção este capítulo, nós podemos ver que há uma razão porque é que devemos lembrar do nosso Criador. Está mais à frente, com palavras na minha versão, no versículo 5, no meio do versículo 5 tem esta expressão: porque vais à casa eterna. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna. Nós temos procurado no início do ano considerar acerca do fim da nossa história aqui na Terra. Em Apocalipse 21 e 22 foi a primeira exposição bíblica acerca deste tempo, o tempo do fim, e nós meditamos sobre esses capítulos que descrevem a realidade do futuro. Depois fomos para o início do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19,
E as palavras de Jesus, nós meditamos nas palavras de Jesus. João escreve, pois, as coisas que vistas, que são e as que hão de acontecer depois destas. E fizemos um resumo do que Deus diz acerca do futuro, do que está por acontecer. Estudamos escatologia, lemos a Bíblia acerca do futuro, acerca do fim, do que está por vir. Ouvimos a parábola de Jesus e lemos em Mateus 25, no dia 15, no terceiro domingo, que começa por falar do reino dos céus. O reino dos céus será semelhante, e nesta parte do capítulo 25, o Senhor Jesus usa a sua própria segunda vinda como argumento para a nossa vigilância e para a sinceridade da nossa fé. Somos exortados, somos ensinados por Jesus a considerar, a prestar atenção à nossa vida, ao nosso coração, à nossa relação especialmente com Deus e uns com os outros. E semana passada tivemos a oportunidade de considerar o Salmo 42 em conjunto com o Salmo 43, por causa daquela pergunta do Salmo 42: quando irei e me verei perante a face de Deus? Considerar sobre o fim, sobre esse encontro, considerar sobre esse momento tão desejado, tão ansiado pelo crente, também que demonstra essa curiosidade, essa vontade de saber, de conhecer acerca do futuro, o que é que está por vir. E hoje então vamos considerar Eclesiastes, um livro que nos faz pensar, um livro que foi escrito por alguém sábio, que recebeu sabedoria de Deus e foi escrito para nos fazer meditar acerca da existência, da vida aqui na Terra. E no final deste livro temos estas recomendações, estas exortações. Lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, considera sobre Deus, porque vais à casa eterna. Nós lembramos as palavras de Jesus, palavras que nos dão esse encorajamento para sabermos também nós para onde vamos. Ele que sabia de onde veio, de onde vinha e para onde ia. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos também ter essa mesma segurança. Saber de onde viemos. Para que Deus nos dá vida? Para onde vamos? Qual é o propósito da nossa existência? Por que estamos aqui? Por que existimos? E temos considerado esta ideia. Se ficarmos mais atentos às bênçãos que nos aguardam no céu, ficaremos menos aflitos, menos ansiosos, menos tristes, menos desanimados, menos irritados com as maldições que temos que enfrentar na terra. Se nós considerarmos, ficarmos mais atentos àquilo que nos aguarda no céu, ficaremos menos aflitos aqui na terra com aquilo que nos rodeia. Portanto, é graça de Deus, sentimos-nos agraciados, sentimos-nos abençoados, ou deveremos sentir-nos abençoados por termos momentos, oportunidades como estas que temos tido para lembrar, para meditar nas bênçãos que nos aguardam no céu. Temos lido sobre o futuro, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre o reino dos céus, e temos oportunidades assim, termos a Bíblia que nos descreve essa experiência celeste, essa experiência futura. É uma bênção pela qual nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua revelação, pelas Escrituras, pelo seu ensino e por termos estas oportunidades de fazermos isto juntos. Também é motivo de gratidão. Lembra-te do teu Criador, porque vais à casa eterna. Uma outra versão, uma outra tradução deste versículo diz assim: nós estaremos a caminhar para o nosso último descanso. Uma outra versão do versículo 5. Estaremos a caminhar para o nosso último descanso. Não haverá, então, outro lugar para ir. É a casa eterna. Então, esta obra de Salomão, esta reflexão que tem este nome Eclesiastes, ela é resumida desta forma,
comentário ao qual tive acesso. Todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada debaixo do temor de Deus, ao invés de como um enigma a ser resolvido. No entanto, entender a vida, mas é vivê-la com dedicação, com intensidade, com propósito, é desfrutar das coisas que Deus criou, é desfrutar da criação dele, do que Deus nos deu para nós vivermos, existirmos, mas debaixo do temor dele, o temor do Senhor. E também já vamos considerar essa expressão, temor do Senhor, o que é isso. Mas nós devemos então desfrutar da vida de forma responsável. Temor traz essa ideia de responsabilidade. Não há nada de errado em desfrutar de riquezas e prazeres, diz um dos professores e pregadores da Bíblia, um dos homens também que me tem marcado pelos seus escritos. O nome dele é Warren Wiersbe. E ele comenta assim sobre esta passagem, que não há nada de errado em desfrutar de riquezas e prazeres para a glória de Deus. E a nossa incapacidade de compreender tudo o que Deus fez, ou tudo o que Deus está a fazer, não é impedimento para uma vida feliz. Há muita coisa que nós não entendemos. Nós não percebemos porque é que Deus fez assim, porque é que Deus está a fazer. Ainda assim, nós podemos ter uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. Esta é a proposta de Salomão ao escrever Eclesiastes, especialmente para nós crentes que conhecemos a interpretação do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Como é que Jesus cumpre e completa essa revelação, cumpre a lei e completa a revelação de Deus. Mas este livro, então, traz-nos 3 admoestações bem práticas. A primeira, no capítulo 11, é viver pela fé. Final do capítulo 11, início do capítulo 12, lembrar que a vida vai acabar. E uma terceira admoestação é esta de temer a Deus, obedecer, fazer a vontade dele. Vamos considerar então a primeira, viver pela fé. Vamos ler os primeiros versículos de Eclesiastes 11, de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. As circunstâncias nunca serão ideais nesta vida, mas nós temos que seguir em frente e obedecer a Deus, confiando nele em relação aos resultados daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, em relação aos resultados da nossa obediência a Ele. Se esperamos pelo vento ou pelo dia certo, poderemos perder a oportunidade. Pode-se parecer um tolo a lançar pão na água que está em movimento, mas Deus sabe fazer com que ela volte para nós. Essa água e que traga de volta o pão. Essa é a imagem deste texto aqui, deste versículo, que parece uma tolice se a água está em movimento, lançar pão às águas na expectativa ou na esperança que retorne. Mas Deus tem esse poder, essa capacidade de dirigir o curso do rio, porque é assim que Ele faz com o coração do homem, é assim que Ele faz com a história da humanidade. Viver pela fé, confiar em Deus, fazer o que Ele diz que é preciso fazer, é sermos diligentes, estarmos atentos às nossas responsabilidades, pormos em prática aquilo que estamos a aprender com o Senhor
Esta é a exortação que nos traz Salomão no final desta obra. Vivam pela fé. Façam a vossa parte. Pratiquem aquilo que estão a receber de instrução. A incerteza quanto ao futuro não deve impedir que o indivíduo, que o crente, que o homem e a mulher de Deus enfrente a vida com diligência e também entusiasmo, com alegria, pelas coisas que Deus deu. E o livro de Eclesiastes fala muito sobre essas bênçãos que Deus dá. A vida na terra, ter família, ter alimento. Então viver com entusiasmo, viver com alegria o desfrute da vida aqui na terra. E sermos diligentes. Então essa é a primeira exortação. Viver pela fé. A incerteza quanto ao futuro não deve impedir que o indivíduo enfrente a vida com diligência e entusiasmo. Segunda exortação, lembrar que a vida vai acabar. Versículos 7 do capítulo 11 até ao 7 do capítulo 12. Vamos ler então estes versículos. Capítulo 11, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz, e te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temes o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida vai acabar. Há aqui uma exortação que Salomão nos dá, da sua sabedoria, da sua experiência dada por Deus. A vida como a conhecemos, a vida aqui na terra, ela vai acabar. Esta é uma palavra dedicada especialmente aos jovens, a quem se sente ainda jovem, com força, com vitalidade. E a nossa igreja, ela é uma igreja jovem. A maior parte das pessoas sentem-se ainda muito ativas, muito capazes de trabalhar, de produzir, de ir e vir com essa liberdade de fazer. Então, esta parte lembra-nos que a vida deve ser desfrutada responsavelmente sob o temor de Deus. Também deve ser desfrutada intensamente por causa da iminência da morte e responsavelmente por causa do juízo de Deus. Se por um lado devemos vivê-la intensamente porque o fim está perto, a qualquer momento o Senhor pode nos chamar, mas o que é certo é que nós vamos morrer e vamos envelhecer, e ouvindo uma pessoa mais madura, mais velha falar, ela conta como a vida passa rápido, como foi rápido tudo, a infância, o casamento, e agora já é avó, e é um voo, a vida passa a voar
Muitas vezes ouvimos essa expressão: a vida deve ser desfrutada antes dos dias adversos da senilidade. Uma pessoa senil é uma pessoa que já não tem todos os sentidos, já não tem a consciência como tinha, já não tem a percepção, já não tem a energia, a capacidade de se governar, de cuidar de si mesma. Esta é a expressão destes versículos do capítulo 12. Eu gostaria de ler numa outra tradução, uma outra versão que traz então uma atualização, uma linguagem mais dos nossos dias. Embora esta versão seja perfeitamente compreensível, na verdade é um poema, é uma descrição poética da velhice e da morte, mas houve uma tentativa, e tem havido uma tentativa de traduzir com palavras ainda mais atuais, mas o mesmo sentido. Então há uma outra versão, uma outra tradução que traduz estes versículos do capítulo 12 assim: lembra-te de Deus, lembra-te do teu Criador, antes que chegue o tempo em que acharás que a luz do sol, a luz da lua e a luz das estrelas perdeu o brilho e que as nuvens da chuva nunca se vão embora. Está sempre nublado, está sempre cinzento, está sempre escuro. Os teus braços, que sempre te defenderam, começarão a tremer, e as tuas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os teus dentes cairão e sobrarão tão poucos que não conseguirás mastigar a comida. A tua visão ficará tão fraca que já não poderás ver as coisas claramente. Ficarás surdo e não poderás ouvir o barulho da rua. Quase não conseguirás ouvir o moinho a moer e a música a tocar. Levantar-te-ás cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então terás medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os teus cabelos ficarão brancos e perderás o gosto pelas coisas. Estaremos então a caminhar para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente a chorar por nossa causa nas ruas. A vida vai-se acabar como uma lamparina de ouro que cai e que se parte quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É um exercício piedoso, é um exercício sábio pensar no fim da nossa vida. Se Deus nos der condições de chegar à velhice, a Bíblia está a descrever como é a velhice, como é a idade avançada, como é ser idoso, como é ser velho. A Bíblia está a descrever. É uma forma de nos preparar para viver hoje, que ainda não nos sentimos ou ainda não somos idosos, ainda não somos velhos. É uma forma de nós aprendermos a sabedoria. Considerar acerca do fim. O que é que nos aguarda? Qual é o fim da nossa existência enquanto na terra, enquanto no corpo? Lembrar que a vida vai acabar. É uma recomendação, é uma confrontação, é uma admoestação. Será esta uma sugestão mórbida? Alguém pergunta. E a resposta que o cristão diz, não é mórbido. Pensar no fim, pensar na morte, isso é realismo, isso é ser cristão. O cristão sabe que a morte existe e é sábio pensar acerca da morte. Este livro ensina sobre isso, é sábio pensarmos no nosso fim. Um dia nós morreremos, por isso estamos a ser encorajados a aproveitar ao máximo a vida que nós temos agora. E não é aquela atitude mundana, se já que vamos morrer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é essa atitude que vemos como criticada pelo Senhor através de Isaías, no capítulo 22 da profecia de Isaías, tem esta frase, comamos e bebamos, e este é o tema também de Eclesiastes. Várias vezes ele se refere à comida, a comer e beber e desfrutar da criação de Deus. Não é essa atitude mundana, essa atitude impiedosa, essa atitude incrédula. É antes a atitude de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Viver é Cristo, morrer é lucro. Há, portanto,
aqui 3 palavras que são palavras-chave dirigidas aos jovens, a quem se sente ainda com vigor, com vitalidade. Alegrar-se. Alegrar-se com as bênçãos de Deus enquanto se é jovem. Ter alegria em Deus, pensar em Deus com gratidão. A alegria está muito associada à gratidão. Alegrar-se. A segunda palavra é afastar. O versículo 10. A primeira palavra está no versículo 9 do capítulo 11. A segunda palavra, afastar. Afastar da nossa vida aquilo que nos causa tristeza. E o que mais nos causa tristeza a nós e a Deus é o nosso pecado. Afastar a iniquidade, afastar o pecado, aquilo que nós sabemos que é condenado por Deus, que desagrada a Deus, nós devemos afastar da nossa vida. E a última palavra, o último verbo, lembrar de servir a Deus, trabalhar para Ele. Tememo todos os dias, enquanto temos capacidade de pensar, de falar, de trabalhar, de realizar algo, fazer com temor a Deus, fazer debaixo da sua bênção. Há um hino que eu lembrei enquanto preparava esta exposição, enquanto estudava este texto, que fala sobre o título é A Última Hora. E uma das estrofes diz assim: Tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Onde é que está o teu prazer, a tua alegria? É só no mundo, nestes prazeres que vão passar? Só que depois o hino continua e na última parte diz assim: Mas na última hora da vida, esses prazeres, essas coisas da vida já não te satisfarão. É uma realidade, é isso que Salomão está a dizer. Não vais ter paladar, já não vais ter visão, já não vais ter força para desfrutar da criação. Por isso, lembra-te agora do teu Criador. É o momento agora. Lembra-te no início deste ano que tens um Deus, que tens um Criador. Essa é a mensagem, esse é o conselho que nós queremos dar uns aos outros. Vamos nos lembrar que temos um Deus, que temos um Criador, que fez coisas maravilhosas para nós desfrutarmos, mas debaixo dessa consciência de que vamos dar contas ao Senhor, vamos prestar contas, nós vamos ter que dizer a Deus sobre a forma como lidamos com aquilo que Ele nos deu, com a sua criação. Lembremos que a vida vai acabar. Aquelas coisas que agora nos entusiasmam, que agora nos alegram, um dia já não nos vão entusiasmar, já não nos vão satisfazer, já não nos vão alegrar. E a última exortação, versículos de 8 a 14 do capítulo 12, temer a Deus e obedecer. Vamos ler, versículo 8, Eclesiastes 12, vamos ler a partir do versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Gostaria de destacar o versículo 13 aqui nesta porção. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, de cada ser humano, cada homem e mulher. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, entender quem Deus é. O que significa então temer a Deus? O que é o temor a Deus?
Para o descrente, para o incrédulo, temer a Deus é temer o julgamento de Deus e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, encontramos este versículo, Jesus a falar: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem é esse? É Deus. Só o Senhor é que tem esse poder para lançar no inferno. Hebreus 10, 31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. São palavras fortes que devem ensinar o temor àquele que não quer ouvir acerca de Deus, mas nós somos encorajados, animados a usar a palavra de Deus para alertar os outros. Um dia vai estar diante de Deus, um dia vai estar diante dele nas suas mãos. Na verdade, já estás nas mãos dele, mas nesse sentido de estar diante de um juiz que te vai julgar. São duas referências para o incrédulo. Para o crente, temer a Deus é algo diferente. O temor do crente é essa profunda reverência, essa seriedade diante da palavra de Deus e do Senhor. Em Hebreus 12, versículos 28 e 29, nós lemos uma boa descrição acerca do que é o temor de Deus na vida do crente. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É esta ideia de que nós estamos a caminho, por causa de Jesus e dos méritos de Jesus, nós estamos a caminho da casa eterna. Essa casa que nos foi preparada por Ele e que nos é oferecida por Ele graciosamente. É de graça, é pela graça. Mas à luz dessa imagem e dessa mensagem, nós somos encorajados a trabalhar, a servir de modo agradável, com reverência e com temor, a fazer com respeito pelo Senhor. Esta reverência, este medo santo explicam exatamente o que temer a Deus significa para os crentes. É um fator que nos deve estimular a nos entregarmos totalmente ao Criador do Universo. Essa expressão, lembra-te do teu Criador, lembra-te que tens um Deus, que lhe pertences. Provérbios 1:7 declara: o temor do Senhor é o princípio do saber. Até nós compreendermos quem Deus é e até desenvolvermos um temor reverente a Ele, nós não podemos obter sabedoria verdadeira. A verdadeira sabedoria tem a sua origem apenas na compreensão de quem Deus é, que Ele é santo, justo e sempre correto. E até na vida do crente o Senhor envia fogo. A imagem do fogo está em 1 Coríntios 3, quando a obra de cada um se provará, será provada pelo Senhor, por meio do fogo. Se quiserem ler e anotar para ler esse ensino de Paulo acerca do trabalho do crente, aquele trabalho que é feito pelo crente, que será provado pelo fogo consumidor do Senhor. Qual será o resultado do nosso trabalho? O que é que vai restar daquilo que nós temos feito com a nossa vida, com a nossa atenção, aquilo que nós temos dito, aquilo que temos ensinado? Deuteronômio 10 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o amas e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. O temor do Senhor é a base para andarmos nos seus caminhos e para o servirmos e amarmos. Esta ideia de considerar a obra de Deus, considerar a revelação dele, pensar, lembrar do Criador, lembrar do Legislador, lembrar do Salvador e termos uma atitude de gratidão, de louvor ao Senhor, de querermos trabalhar para Deus, servir a Deus, servindo o povo de Deus, porque estamos gratos pela salvação, estamos gratos pela criação, estamos gratos pela graça. Muitos têm a tendência de minimizar o temor de Deus dos crentes e apenas uma expressão de respeito por Ele, embora respeito faça parte do conceito temer ou temor a Deus.
na verdade, significa mais do que isso. De acordo com a Bíblia, o temor de Deus para o crente inclui a compreensão de quanto Deus odeia o pecado. Assim como temer o seu julgamento do pecado, mesmo para a vida do crente, em Hebreus 12, um pouco antes, no capítulo 12, versículo 5, lemos acerca da disciplina de Deus na vida de um crente, de um filho seu. Embora a sua disciplina seja feita em amor, como nós lemos no versículo 6, o Senhor corrige a quem ama, ainda assim é algo que nos deve atemorizar. Quando nós éramos crianças, o medo da disciplina dos nossos pais preveniu, assim se espera, algumas ações perversas. Assim também deve ser com o nosso relacionamento com Deus. Devemos temer a sua disciplina e, portanto, procurar viver as nossas vidas de uma forma que lhe agrade. Quando o pai ou a mãe sabe usar a vara da disciplina, sabe corrigir, sabe disciplinar o seu filho com a sabedoria bíblica, o filho teme, tem medo da disciplina, tem medo da correção. É esse medo santo. Não medo do pai, não medo da mãe, mas medo da disciplina. Medo de estar errado e de ser disciplinado, porque vai sofrer. Essa é a ideia que Deus nos está a ensinar acerca da sua correção, do temor que nós devemos ter por Ele. Ele também nos corrige. Ele também permite coisas que nos fazem sofrer a nós, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Temer a Deus significa ter uma reverência por Ele tão grande que irá certamente influenciar a forma como vivemos as nossas vidas. Porque eu temo a Deus, eu não quero continuar errado, eu não quero continuar a desobedecer, eu não quero continuar a mentir. Eu temo a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, submeter-se a Ele, é louvá-lo com admiração. É pensarmos na grandeza dEle e admirarmos essa grandeza. A grandeza da sua sabedoria, a grandeza do seu favor, da sua graça. Como é que Deus, sendo tão grande, tão santo, se importa comigo? Tão fraco, tão perverso, tão falho, tão pequeno. O temor a Deus, que julgará cada ação e pensamento humano, é o único meio pelo qual a vida pode ser realmente aproveitada, em vez de simplesmente suportada, simplesmente tolerada. Aproveitar a vida. Se nós queremos aproveitar a vida, nós temos que aprender a temer a Deus. Nós temos que temê-lo, temos que respeitá-lo. Só assim vamos verdadeiramente desfrutar da criação de Deus. Este é o ensino de Eclesiastes. Somos instruídos a viver como alguém que um dia irá enfrentar um julgamento. É assim que termina este livro. E lembrando de novo de 1 Coríntios 3, quando o fogo de Deus testar as nossas obras, o nosso trabalho, as nossas ações, será que elas vão subsistir ou todas se vão queimar? Há alguns crentes que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 3, que a obra de alguns é só palha, madeira, feno, coisas que o fogo queima e que vira pó, vira cinza, não fica nada. Há obra, há trabalho de outros, que é prata, é ouro, é pedra preciosa, e esse dura. É trabalho mais complexo, é trabalho mais difícil, é trabalho de maior sacrifício. Extrair, conseguir ouro, prata, pedras preciosas. É muito mais difícil trabalhar essas coisas do que trabalhar madeira, feno e palha e encontrar essas coisas. E a exortação é essa. O que é que nós achamos muito difícil? O que é que para nós é muito sacrificial? O que é que mexe connosco? O que é que nos faz resistir ao trabalho? Com que é que a nossa carne luta? Pensemos, coisas úteis, coisas boas, trabalho árduo, trabalho sério, que nós não gostamos de fazer, que nós não queremos fazer, mas que quando fazemos vemos que vale a pena, vemos que é bom, que dá fruto, que dá resultado. A maturidade vai nos ensinando isso. A experiência vai nos mostrando qual é o trabalho que realmente traz fruto para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. O que é que fica? O que é que permanece?
Nós devemos, portanto, interpretar as palavras de Salomão à luz de 1 Coríntios 15. Se a morte acaba realmente com tudo, então a vida não vale a pena viver. E tudo é verdadeiramente vaidade e vazio. Contudo, 1 Coríntios 15 deixa claro que a morte não é o fim. Uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, também nós seremos ressuscitados. Este texto, 1 Coríntios 15, todo ele descreve a ressurreição, o Evangelho, começa por descrever o Evangelho, que o ponto alto é a ressurreição de Jesus, é isso que faz dele o nosso Salvador, porque ele venceu a morte. E essa expressão que está aí no versículo 20, de facto Cristo ressuscitou, é um facto, é uma realidade, é verdade. E é à luz desse facto que nós devemos considerar as questões da vida. E esta ideia de que nós sabemos que vamos morrer, nós vamos para o fim da nossa existência aqui, mas vamos receber um novo corpo. E 1 Coríntios 15, vamos ler dos versículos 51 a 54, descrevem essa experiência da ressurreição. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo que se corrompe, que envelhece, que acaba, se revista de incorruptibilidade, que não se vai corromper, não vai acabar. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esta é a descrição da ressurreição. Uma mudança no corpo, uma transformação do corpo para um corpo celestial, espiritual, incorruptível. Do ponto de vista humano, este ponto de vista debaixo do sol de Eclesiastes, parece que a vida é fútil e vazia, tudo é vaidade, mas quando a vida é vivida no poder de Deus, para a glória de Deus, sob o temor de Deus, aprendendo a temer a Deus, então a vida torna-se significativa. Há significado para estar vivo. Há significado para estar no corpo. Viver é para Cristo. É para servi-lo com as nossas palavras, com os nossos atos. Uma pessoa pode viver e trabalhar durante 50 anos e depois morrer. E a pergunta é, será que foi uma vida desperdiçada? Foi em vão viver 50 anos? Se somos cristãos e se foi um cristão, é acerca de um cristão que estamos a falar? Claro que não. O seu trabalho não é em vão no Senhor. É assim que termina o capítulo 15. Não é em vão. Não é inútil. Trabalhar para Deus, usar o nosso corpo, a nossa atenção, as nossas faculdades, o nosso cheiro, o nosso tato, usarmos o corpo para servir pessoas, servir a Deus, trabalhar para elas, como para Deus, não é em vão, não é inútil. O trabalho terá recompensa quando Cristo regressar. 1 João 2,17 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, vive para sempre. Entra na casa eterna, vai para a casa eterna. A pessoa não salva perde tudo na morte, mas o cristão fiel que hoje se alegra com as bênçãos de Deus e usa a sua vida para glorificar Cristo, receberá abundantes recompensas na vida vindoura. Quem hoje se lembra do seu Criador, tem alegria a pensar em Deus. Quem hoje se expressa com gratidão pelas bênçãos de Deus, receberá abundantes recompensas na vida vindoura. Então, à luz do Novo Testamento, Eclesiastes não é um livro pessimista que nega as alegrias da vida. Pelo contrário, ele fala das alegrias da vida, prova que embora existam muitos mistérios na vida, coisas que nós não entendemos, que nós não alcançamos, para nós não faz sentido, não podemos explicar,
ainda assim nós podemos viver de modo a desfrutar das bênçãos de Deus e honrar, glorificar e exaltar o seu nome, torná-lo conhecido, fazê-lo grande, porque ele já é grande, mas fazê-lo grande no nosso meio. Portanto, é graça do Senhor termos oportunidades como esta para pensar, para lembrar, para meditar nas bênçãos que nos aguardam no céu. E sermos assim estimulados para servir a Deus, temendo, honrando, respeitando Deus. Estas 3 admoestações do final desta obra de Salomão, do livro de Eclesiastes: viver pela fé, a incerteza quanto ao futuro não deve impedir que o indivíduo enfrente a vida com diligência e entusiasmo, nos animarmos porque temos coisas para fazer, temos trabalho, podemos ser úteis, isso deve nos entusiasmar. Lembrar que a vida vai acabar, a vida deve ser desfrutada intensamente por causa da iminência do seu fim. Nós sabemos que vamos perder a capacidade, a condição de desfrutar da criação, mas também deve ser desfrutada responsavelmente por causa do juízo de Deus. A vida vai acabar e depois vem o juízo, vem o julgamento, vem a avaliação de Deus e as nossas obras serão provadas. E por fim, a última exortação, a demonstração: temer a Deus e obedecer. Significa ter uma reverência por Ele tão grande que irá certamente influenciar a forma como nós vivemos hoje as nossas vidas, as escolhas que fazemos, as decisões que nós tomamos, o nosso horário. Temer a Deus é respeitá-lo, é submeter-se a Ele, é louvá-lo com admiração. O Novo Testamento, que é aquilo que nos guia, que nos rege, que nos conduz na vida, são os princípios, são as leis de Jesus Cristo, do nosso Senhor, são os mandamentos, é a vontade dele expressa. Deixa claro que a morte não é o fim. O Novo Testamento deixa claro que a morte não é o fim. Uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. E diz o texto: nós vamos à casa eterna. Então nós vamos lembrar um hino que canta sobre a ressurreição de Jesus. Vamos recordar aquilo que nos leva a cantar, a louvar, a exaltar Deus por causa do poder dele em Jesus. Vamos cantar sobre a ressurreição. Há um lindo hino que descreve a ressurreição. É algo que nós precisamos lembrar. É algo que precisamos lembrar dos outros crentes que podem estar desanimados, aflitos, tristes. Há um propósito. E depois da velhice, depois da doença, depois da tristeza, virá a glória e a alegria da ressurreição. Glória